porque nós viemos essa cooperativa foi formada por pequenos empreendedores, né? Sim. Então, esses pequenos empreendedores vêm de uma tradição, né? De pai para filho, esse comércio de tijolos tradicional, quer dizer, não está com a porta para a rua lá. E o mundo já vem mudando, né? O mundo muda muito rápido e de certa medida, o que eu percebo é que as empresas novas muitas vezes são menos informais, mas a tradição de 40, 50 anos, às vezes, de uma família, traz um negócio que no passado foi estruturado em cima de uma certa informalidade, né? Sim. Menos burocracia, ou um jeito de lidar com a burocracia era a informalidade. Com o passar dos anos, as empresas vão se regularizando, vão mudando o jeito das suas atividades. As tecnologias permitiram que elas se organizassem de uma maneira muito prática, muito baratinha, né? Quer dizer, hoje todo mundo tira uma nota fiscal eletrônica de uma maneira muito simples, né? Mas assim, eu queria ponderar, antes de passar a palavra para a gente, pensando como que a tradição criou um certo empreendedorismo dentro da informalidade e como que isso foi criminalizado posteriormente, né? Existe uma crítica muito dura da doutrina, Marcos Deca, a respeito dessa questão, por exemplo, da sonegação fiscal, né? A doutrina diz que o legislador se valeu de forma indevida do direito penal para cobrar tributo, né? E os empresários que me chegam no escritório com problemas de sonegação fiscal, eles me dizem uma coisa que para mim me parece muito importante, que justifica algumas vezes a prática da sonegação. Eles me dizem o seguinte: doutor, ou eu toco a minha empresa ou eu pago imposto. Os dois juntos eu não consigo, né? Então, existem algumas possibilidades aí de uma justiça negocial, acordos de não persecução penal, transação penal, suspensão do processo, que são alguns dispositivos que inscrição em programas de recuperação fiscal. Então, quando o sujeito faz a sua inscrição num programa de recuperação fiscal, ele fica com a ação penal suspensa enquanto ele estiver pagando o imposto que foi parcelado para efeito de pagamento. Jeito, né? Tem jeito. Se enfrentar o problema, tem jeito. Sim, existem dispositivos legais que autorizam, que permitem de forma legal ou o parcelamento da dívida tributária, ou a suspensão do processo, ou transação penal, ou até mesmo acordo de não persecução penal, que é um dispositivo recente, foi colocado no ordenamento jurídico há pouco tempo, né, com o pacote anticrime. E aí então nós temos aí uma gama aí de possibilidades aí que permitem que o empresário continue atuando e responda pelo ilícito praticado. Agora, de uma forma geral, Marcos, eu não posso deixar de salientar que enquanto o país não atravessar uma reforma fiscal séria, não é? E aí então estabelecer regras objetivas para a atuação dos empresários em sede de tributos, nós vamos ficar realmente na informalidade, por assim dizer, porque a carga tributária é exacerbada e aí então nesse sentido... O número que eu vi é 36%, pelo menos de tudo passa pela mão do governo. Exato. Enquanto nós não passarmos por uma reforma tributária séria, o empresário, de um modo geral, e às vezes não é de propósito, acabará incidindo em crime fiscal, né? E o pior... perguntando, só me interromper que dar a palavra. Até atrelado do que o doutor falou, que não dá mais para ser informal, é uma dificuldade que a gente encontra quando a gente faz um cadastro na cooperativa. A pessoa tem aquela resistência de fornecer os dados de renda, de informação. Aí ela informa uma renda pequena, que é irreal, né? Que é irreal, só que a movimentação dela começa a ser grande, ela cai no crime de falsidade ideológica. Falsidade ideológica e também de lavagem de dinheiro, porque o COAF apresenta, ele não condiz com a renda que ele apresentou. Pois é, o COAF é inconstitucional. Com todo respeito, eu não posso conceber o COAF como um órgão apto a tomar as providências que são tomadas, tanto o COAF quanto as unidades de inteligência financeira, no sentido de quebrar o sigilo bancário, fiscal e telefônico, Marcos. Eu não estou dizendo que esses crimes não devem ser apurados. Eu estou dizendo que eles devem ser apurados desde que eles passem pelo crivo da reserva de jurisdição. Quer dizer, posso quebrar o sigilo fiscal, telefônico, bancário do empresário desde que isso seja autorizado por um juiz, que não é o que tem acontecido.
né? O que tem acontecido é que os delegados de polícia e alguns membros do Ministério Público Estadual e Federal quebram o sigilo de alguém para depois então ver justificado no processo a atuação previamente ou anteriormente realizada. Olha, tá interessante essa conversa, tá interessante. As instituições financeiras foram todas automatizadas, né? Sim. Então, né, Deca, vamos pensar. A gente sabe que o funcionário do banco A, B ou C, ou funcionário de uma cooperativa, ele basicamente faz uma rotina e o restante é feito por softwares que estão ligados todos dentro das normas do Banco Central, etc. Então a gente tem muito pouco domínio sobre exatamente o que vai acontecer com as informações. O que nós temos dito para os cooperados é que há uma ilusão de que não se sabe do perfil dos dados da pessoa, porque no fundo ela percebe que ela tem um credit score, que é uma pontuação se ela é boa ou mau risco de operação de crédito. Isso os birôs de crédito todos têm. Cada um tem o seu, mas todos têm. A Dataprev conhece boa parte da movimentação das pessoas, tanto é que teve programa de auxílio emergencial e os computadores do INSS que filtraram quem podia ou quem não podia receber. E você não faz isso numa escala de milhões de brasileiros sem muita informação. A Receita Federal tem os dados dela. Os patrões informam dos seus empregados dados por vários mecanismos. Então, assim, há uma ilusão de que a gente não está sendo, não controlado, mas que a gente tem como sonegar certas informações. Como é que o doutor vê isso? A gente vive mesmo esse Big Brother já, essa situação que infelizmente sim, viu, Marcos? Que não tem como você decidir o que é visto da tua vida. Pois é, como eu disse para vocês no começo da entrevista, os empresários e as pessoas do modo geral, elas estão sendo investigadas sem saber pelos esses órgãos de fiscalização. Porque antigamente tinha que notificar, né? Notificava que ia iniciar uma verificação. Sim. Eu sou do tempo que a Receita Federal ou a Receita Estadual, ela notificava que estava iniciando um procedimento. Sim, faz parte do exercício de contraditório e ampla defesa, não é? Isso tem assento constitucional. Aquilo lá não está colocado no texto constitucional por um acaso, Marcos. As constituições do mundo ocidental, do mundo capitalista, depois de passado por um processo de construção histórica, né, conferiu às pessoas o direito em um processo, o direito de contraditório e ampla defesa. Aos litigantes em processo judicial e administrativo e aos acusados em geral são assegurados contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ele inerentes. Sigilo bancário, sigilo telefônico, está tudo no texto constitucional. Direito ao silêncio, eu não sou obrigado a prestar informações, eu não sou obrigado a produzir prova contra mim. Se existe alguma investigação, eu tenho o direito de saber. O advogado tem o direito de saber se existe algum procedimento investigatório criminal em andamento contra aquela pessoa. É por isso que a atuação da OAB é imprescindível, é fundamental no sentido de garantir ao advogado e por via de consequência para o seu cliente o mínimo de condições para que ele exerça a sua defesa de forma digna, de forma razoável. Quais são as provas que pesam sobre mim? Eu tenho o direito de saber. Alguns empresários são convocados para prestar depoimento à delegacia de polícia só porque o delegado de polícia achou que ele tinha que ir lá prestar depoimento, né? Então isso daí viola garantias constitucionais, viola parâmetros legais e prática configura abuso de autoridade por parte. E a prática que a gente vê no noticiário, que aí você vê não raro alguém dizendo assim, especialmente nesses casos que envolvem políticos que ganham repercussão nacional, né? Falou assim, olha, a parte diz que não teve acesso aos autos de acusação, seja da Polícia Federal, seja de onde for, e aí isso é uma frase recorrente, gente, na imprensa toda hora. Sim. Acontece mesmo? Acontece. O empresário está sendo investigado, foi convocado para prestar depoimento da delegacia de polícia federal. Ele nem sabia do que estava, nem sabia que estava sendo investigado. Está acontecendo, e as autoridades omitem do advogado acesso a determinados
a determinadas peças dos autos que estão dentro da delegacia de polícia. Eu não posso conceber como razoável, não faz parte das regras do jogo, regras honestas do jogo, que encontram parâmetros constitucionais, que o meu cliente seja obrigado ou compelido a comparecer numa delegacia de polícia para prestar informações a respeito de fatos que eu não sei o que são, o que eu estou sendo investigado, qual é a acusação que pesa sobre mim. Razão pela qual eu digo ao meu cliente que exerce o direito, enquanto eu não tiver acesso amplo e restrito a todos esses autos, eu vou dizer para o meu cliente que exerce o direito constitucional que ele tem de permanecer em silêncio. É um direito que a lei me confere, o texto constitucional me confere, razão pela qual eu não vou abrir mão dele.